Fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? No vídeo de hoje vamos analisar aí três ameaças do presidente Donald Trump, antes mesmo dele assumir a Casa Branca, né, e retornar de volta ali à presidência, como é o caso da anexação da Groenlândia, da retomada do Canal do Panamá e da anexação do Canadá. Será que essas ameaças são realmente reais? É algo palpável? Ou foi algo que ele falou apenas para mobilizar sua base, causar polêmicas como de costume? E se realmente for uma ameaça real, será que tem chance de se concretizar? Quais as implicações disso, né? Vamos conversar um pouco a respeito disso. Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, deixem um like de vocês, compartilhem para fazer esse canal crescer, tá? Lembrando que agora eu tô com um novo nome, né? Ele está de cara nova, que esse canal se chamava GeoHumanas, tá? Eu mudei para Brasil para Frente, sinalizando essa mudança aí nos objetivos e no foco do canal, tá? Ele continua sendo um canal de geografia, de geopolítica, de atualidades, né? Comentando os acontecimentos do Brasil e do mundo, mas não mais com uma perspectiva de videoaula, né? Eu produzia videoaulas, muitos dos vídeos eram nesse formato, eram voltados mais para, inclusive para temas de Enem, vestibular, concursos, tá? E então eu estou tirando um pouco o foco desse nicho e focando mais na construção política mesmo, né? No comentário com uma perspectiva crítica, política, baseada aí no projeto nacionalista e trabalhista, né, para o Brasil, na mesma linha de alguns canais, como por exemplo o canal Arte da Guerra, do comandante Robinson Farinazzo, né, que tem abertamente essa visão trabalhista e nacionalista. Tá? Então, existem outros canais pequenos também, emergentes como o meu aí, com alguns poucos milhares de seguidores, né? O meu tem 1.400, aí, bem pouquinho, né? Então, a gente que tem essa mesma pegada trabalhista e nacionalista, tá? Então essa daí é a nova cara do canal, tá? Só para deixar bem claro, tá? Então falando aí a respeito dos acontecimentos, né? Como vocês podem observar, o presidente Donald Trump ele tem uma visão bastante isolacionista, né? Muito mais nacionalista do que seus antecessores a respeito das relações internacionais, da governança global. Vocês podem notar que ele é um crítico do globalismo. O que é o globalismo? Né? Parece um palavrão. É a forma de governança global que vai sendo construída desde o final da Segunda Guerra, né? Com a derrota ali das potências do eixo e posteriormente a queda da União Soviética. Então nós temos a ONU, temos a OTAN, por exemplo, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, né? Temos a própria União Europeia como um bloco econômico que se comporta muito como uma entidade supranacional, onde tem eleições, tem vários temas tratados, ele tem um parlamento, né, um banco central. Então, a gente tem um nível de integração global muito maior, né, dos anos para cá, né, do final da Segunda Guerra para cá, especialmente do final da Guerra Fria, né, e muitos movimentos dentro dos Estados Unidos, dentro do próprio continente europeu, vem questionando esses organismos, né, essa forma de governança global, alegando que isso retira deles a soberania nacional, né? Então tem um viés muito nacionalista, tanto por alguns partidos de esquerda, né, marxistas, que historicamente criticam, por exemplo, a União Europeia por ser uma imposição supranacional aí do neoliberalismo, né, até por grupos mais à extrema direita, né, mais ligados ao neofascismo, questionando ali as amarras políticas e econômicas que esses blocos, essas formas de governança impõem. E no caso do Donald Trump, ele tem uma crítica direta à OTAN, né, como ele vê como um peso morto, né, como uma organização que drena recursos dos Estados Unidos, né, alegando que a Europa deveria aumentar os seus gastos em defesa, essa contribuição para o bloco, ou mesmo ser capaz de se defender a si mesma, né, de ser autossuficiente, sem depender dos recursos dos Estados Unidos. Né? Então, o Trump ele segue nessa mesma crítica. É uma crítica que a gente vê também no Putin, né? Isso que aproxima, inclusive, bastante o presidente Trump do Vladimir Putin. Eles partilham dessa visão crítica, né, à atual ordem internacional, que era defendida ali por administrações anteriores dos Estados Unidos, como tanto dos democratas, por parte do Barack Obama, do Joe Biden, quanto por republicanos como George Bush, por exemplo. Né? Então, a gente tem o Trump visando romper, né, com essa forma aí de governança global. Né? E tanto que ele critica o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, né, enviando armas, munições e recursos financeiros, né, defendendo ali que eles negociem diretamente com a Ucrânia. Tá, mas essa crítica que os Estados Unidos, né, que o Trump tem, da ajuda que os Estados Unidos dá à Ucrânia,
é no sentido de que ele defende que os Estados Unidos ajam de forma unilateral, né, em defesa de seus interesses. Então, para eles não seria interessante manter ali o regime do Zelensky resistindo ao Putin, né, às custas dos recursos dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos teriam um pouco a ganhar, né, nesse sentido, em relação a todo esse custo. Então, em contrapartida, ele começa a defender alguns absurdos tão ainda maiores, né? Como, por exemplo, a anexação da Groenlândia, que para nós, assim, à primeira vista, é algo que a gente ouve, pode parecer uma bravata, né? Algo que ele fala apenas para gerar engajamento, né? Para gerar reações da mídia e tudo aquilo que mantém a base dele viva, né? Mas, na verdade, essa demanda da anexação da Groenlândia, ela já é antiga. Né? Por várias vezes os Estados Unidos tentaram anexar e tentaram comprar a Groenlândia, que, para quem não sabe, tá? Ela faz parte da Dinamarca, tá? Ela é um território autônomo da Dinamarca. Então a Dinamarca resiste, ela não quer vender esse território, ela não quer negociar, tá? E isso não é nenhuma novidade para os Estados Unidos, né, fazer esse tipo de anexação, porque com o Alasca foi assim. O Alasca, ele era um território da Rússia, a Rússia cedeu, né, em troca de uma negociação, de uma compra, e os Estados Unidos querem a Groenlândia pela mesma via. Mas é claro que se a Groenlândia, né, se a Dinamarca não tem interesse em ceder esse território, os Estados Unidos, aí o Trump sinaliza uma tentativa de pressionar ainda mais para que isso aconteça, né? Talvez até pela via militar, quem sabe? É algo que seria muito improvável, né? É muito provável apenas que ele vai continuar batendo nessa tecla, né? Até eles aceitarem, né? Ou até algum governo um pouco mais subserviente ali mude, né? Uma mudança de governo na Dinamarca que resolva ceder aí essas negociações e aceitar aí um dinheiro, alguns recursos, né? Benefícios em troca da Groenlândia. Tá? E por que eles querem tanto a Groenlândia? Em primeiro lugar, pela presença estratégica no Ártico, né? Que a Groenlândia ali faz parte da região do Círculo Polar Ártico, onde os Estados Unidos já possuem bases militares, tá? na Groenlândia. Então, eles poderiam ampliar ainda mais essa presença se o território fosse deles, né? Assim como eles já mantêm também no Alasca, principalmente frente à Rússia, né? Que é a grande potência que ocupa e disputa ali a hegemonia do Ártico. Tá, então nós temos também outro interesse que é os recursos, que são os recursos naturais da Groenlândia. Tá? Então a Groenlândia é rica em vários recursos, minerais, combustíveis fósseis, né? Se estima que existam lá muitos e muitos recursos inexplorados que os Estados Unidos poderiam explorar. E claro, isso causaria muitos impactos ambientais, né? Não só para Groenlândia, né? Para os moradores da Groenlândia, mas para o mundo inteiro, né? A gente tem esse cenário do aquecimento global, do derretimento das geleiras, né, da própria poluição do Ártico. Isso aí aumentaria ainda mais com uma exploração econômica daquela região. Tá? Então essas aí seriam algumas implicações. É improvável que ele vá entrar em alguma ação unilateral, tá? Tipo invadir a Groenlândia ou entrar em guerra com a Dinamarca. Tá? Até porque a Dinamarca, como resposta, anunciou um investimento maior em defesa, tá? Eles vão ampliar os gastos militares para tentar dissuadir aí qualquer tentativa de ocupação militar ali da Groenlândia por parte dos Estados Unidos, né? Mas é muito improvável que isso vai acontecer, tá? Porque são dois países da OTAN, eles são do mesmo bloco e geraria uma oposição dos próprios aliados dos Estados Unidos que não apoiariam essa medida, né? E dificilmente também a população dos Estados Unidos, será que ela iria comprar essa briga, né, essa guerra? Porque nenhuma guerra ela se sustenta há muito tempo sem apoio da opinião pública, né? Então a opinião pública ela precisa ser muito manipulada. Por exemplo, a invasão do Iraque, do Afeganistão, elas se sustentaram por muito tempo com a opinião pública diante da resposta aos atentados do 11 de setembro. Então todos aqueles atentados, né, no World Trade Center, né, e na tentativa ali de um avião atingir o Pentágono, né? Então aqueles atentados ali mobilizaram a opinião pública em favor da guerra no Iraque e da guerra no Afeganistão, né? Que inclusive terminou ali sem os Estados Unidos cumprirem seus objetivos. No Afeganistão, o Talibã voltou ao poder, né? Enfim, isso é só um parênteses aqui. Tá? O outro tema é a retomada do Canal do Panamá. Então, para quem não sabe, né, o Canal do Panamá ele foi construído ali pelos Estados Unidos, né? Em parceria com o Panamá, que concedeu o acesso ali, o controle do canal aos Estados Unidos por 100 anos, tá? Então, em 99, os Estados Unidos devolveram o controle do Canal do Panamá, que liga o Oceano Pacífico ao Oceano
Atlântico, evitando aí uma grande volta aí, né, em torno da América do Sul para o acesso entre os dois oceanos. Então isso aí foi uma facilidade geográfica para o comércio muito grande, né? Ele é uma importante rota de comércio. E o Trump ameaça aí também retomar o controle do canal, que mais uma vez, assim como o caso da Groenlândia, tá? Isso é algo que o governo do Panamá não vai aceitar, ele já declarou em rede nacional que a soberania do canal é do Panamá, e os panamenhos também não vão aceitar, e é claro que isso geraria uma oposição muito grande nos países da América do Sul. Mas, como, né, envolve apenas países aqui da América Latina, e não um país europeu, talvez não existisse uma oposição muito grande dos seus aliados europeus, das grandes potências. Então, sim, uma ação militar dos Estados Unidos em relação ao Panamá, para o controle do Panamá, uma pressão militar maior, poderia ser, vamos dizer, possível. Né? Difícil, é claro, pelo mesmo motivo, teria que ter um apoio interno da população, né? Se a população dos Estados Unidos iriam aceitar esse tipo de coisa, né? Mas é muito mais fácil de eles conseguirem fazer isso sem uma oposição dos seus aliados europeus, porque os Estados Unidos veem, principalmente sobre a administração do Trump, né, a América Latina como seu pátio traseiro, como uma zona de influência econômica, política e militar. Então eles têm esse direito, né, de intervir em defesa dos interesses dos Estados Unidos. É a doutrina Monroe, que nós chamamos, né, que vem lá do século XIX, até os dias atuais, aí ela vem sendo resgatada por algumas administrações, como é o caso aí do Trump, né? Então ele deixa a Ucrânia quieta lá no leste europeu, né? Deixa como uma área de influência russa, mas ele vai começar a incomodar aqui na América Latina. E é muito provável que a Rússia, né, e as potências europeias, a França ali, o Reino Unido, não vão gerar grandes oposições a isso, né? Mas vai existir, é claro, uma oposição muito grande dentro da própria América Latina e também internamente nos Estados Unidos, né? Porque teria que convencer aí os cidadãos estadunidenses a apoiarem uma guerra absurda dessas, né? Uma ação unilateral que seria uma ação claramente imperialista, né? Contra todo o direito internacional, contra a soberania dos povos, né? E nós temos o último absurdo, né? O último disparate, que é a anexação do Canadá. Então, isso Trump falou mais ou menos em tom de deboche, né, como em tom de piada ali para o Justin Trudeau, que era o último primeiro-ministro do Canadá, e em relação a um conflito que eles tinham ali entre a questão econômica, né, as tarifas. Então, o que o Trump sugeriu foi que o povo canadense poderia ter o desejo de fazer parte dos Estados Unidos. Então, diferentemente da Groenlândia, né, ali no Canadá o Trump ele não ameaçou comprar, invadir ou qualquer coisa do tipo. Ele sugeriu, né, que a população poderia ter o desejo de fazer parte dos Estados Unidos, como já aconteceu em algumas situações, como no Havaí, por exemplo. O Havaí ele era um território independente, autônomo, inclusive foi por muito tempo governado por uma monarquia, até que um governo mais ou menos títere, né, mais subserviente aos interesses dos Estados Unidos, que foi levantado lá após um golpe de Estado, ele se voluntariou, aí, intencionou a fazer parte dos Estados Unidos como mais um estado. Então o Havaí ele foi anexado aos Estados Unidos, né, alegadamente pelo desejo do povo havaiano de fazer parte dos Estados Unidos. E na atualidade nós temos também ali a região de Porto Rico, que ela é um estado associado dos Estados Unidos, mas ainda não é um estado efetivamente incorporado, né? E eles desejam sim fazer parte dos Estados Unidos. Por anos o Porto Rico pleiteia aí o status de ser um estado plenamente, como os outros já são, né? Mas ainda sem nenhum retorno, né? Os Estados Unidos não têm interesse em incorporar totalmente aí a região de Porto Rico. Então é nesse sentido que o Trump ele sugeriu, né, anexar o Canadá, né, como se fosse uma intenção, né, ou fomentar aí um desejo interno, né, forças políticas internas de intencionarem serem anexados aos Estados Unidos, como um 51º estado, né? Algo que só aconteceria por essa via mesmo, né? Pela via pacífica. É muito utópico pensar em uma invasão militar do Canadá, que primeiro não teria apoio nenhum da população dos Estados Unidos, né? Trazendo um conflito para dentro de seu território pela primeira vez desde a Segunda Guerra, né? Quando eles tiveram a base de Pearl Harbor atacada. Então seria a primeira vez que
eles teriam o risco também de ter o seu território atacado buscando guerra com o vizinho, que é forte militarmente, né? O Canadá é uma potência, querendo ou não, né? Uma potência econômica e militar, um dos principais membros da OTAN. Então seria um grande tiro no pé, uma grande burrice entrar em guerra com o Canadá. Então isso aí foi mais uma provocação, né, propriamente, do que uma possibilidade, né? Muito remoto acontecer um conflito desses, né? A gente vai ver um aumento de tensões entre o Canadá e os Estados Unidos em relação a temas como o SMCA, que é o bloco, a zona de livre comércio que abrange aí o México, o Canadá e os Estados Unidos. Tá? Então a gente vai ter a tentativa do Trump de ser mais protecionista com as suas empresas, né, em relação ao Canadá. Tá? Então a gente exclui aí totalmente uma possibilidade de guerra, talvez no máximo um conflito diplomático, né? Embora, né, como comentei nos conflitos anteriores, né, com o Panamá seja bastante viável, né, dado o histórico disso acontecer ali no período da Guerra Fria, né, e também na Groenlândia, né, pelo menos com o aumento da pressão diplomática sobre a Dinamarca para ceder aquele território, que, quem sabe, articulando com os aliados europeus, isso não ocorra, né, em nome da defesa contra a Rússia, né, com a contenção da Rússia no Ártico. Então, pode ser alguma contrapartida que os países europeus estejam dispostos a oferecer para os Estados Unidos continuar defendendo eles, né, ou pressionando a Rússia nas tensões no continente europeu, beleza? Então essa é a análise que a gente pode fazer dessas bravatas aí do Trump, né? Então se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esses assuntos, né? Realmente vocês acham que isso é possível? Quais as implicações disso, né? Então deixem aqui nos comentários, eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!